dia, Pai do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus aí nos concede para nós estarmos aqui louvando, engrandecendo e magnificando o seu poderoso nome. Eu sou o pastor Carlos Salles, pastor da Igreja da Assembleia de Deus, do Ministério Efraim de Deus. E essa é a programação do Tabernáculo do Deus Altíssimo, programação que Deus tem colocado no nosso coração para nós estarmos aí a cada dia, levando essa palavra aos corações dos amados irmãos, e nós temos aí a imensa alegria de estar fazendo isso todos os dias, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando por você nesse momento, clamando a Deus, falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem para com as nossas vidas, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus por esse momento, muito obrigado a Deus pelas tuas mãos potentes, ó Pai, nos ajudando, ó Pai, nos fortalecendo, fazendo de nós instrumentos nas tuas mãos. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, fortalecendo, esteja, Senhor Deus, pegando nas nossas mãos, ó Pai, pois nós necessitamos do Senhor mais do que imaginamos, ó Deus. Não temos, ó Pai, aleluia, força sem o Senhor, porque diz a tua palavra, Deus, aleluia, em João capítulo 15, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor, e vós os ramos, sem mim nada podeis fazer. Todo ramo que está em mim, ele dá muito fruto. Aquele que não está em mim, ele seca e será lançado no fogo, em um fogo inextinguível. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós, aleluia, somos dependentes do Senhor e precisamos do Senhor na data desse dia, para que o Senhor esteja trabalhando. Assim, nós pedimos misericórdia, aleluia, pela tua misericórdia, Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos encarecidamente, Senhor Deus, que o Senhor esteja olhando, Senhor Deus, para os teus servos e servas, Pai, nessa manhã, fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, infinitamente mais do que nós temos pensado. Então, Deus, trabalha, Senhor Deus, a nosso favor. Nós, aleluia, almejamos as tuas mãos potentes. Deus de Israel, como é bom, Senhor Deus, nós podemos estar aqui, Senhor Deus, aleluia, intercedendo, Pai, clamando, Senhor Deus, por aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, passando por momentos dificílimos, ó Pai. Aqueles que estão em situação de rua, Senhor Deus, favorece, Senhor Deus, esteja indo de encontro, ó Pai, em abrigos, ó Pai, centro de recuperação, ó Pai, manicômio, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqueles que estão, Senhor, nas prisões, ó Pai, aqueles que estão nos hospitais, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, maternidade, só o Senhor pode fazer, Senhor Deus, também, Senhor Deus, aquele que te clama, Senhor Deus, pelo pão de cada dia, Senhor Deus, pelo soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, meu amado Deus, esteja visitando, guardando e livrando o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. Então, meu amado irmão, mais uma vez aí, pastor Carlos, hoje nós vamos estar dando uma olhada em Mateus, no livro de Mateus, vamos estar trabalhando esse livro de Mateus, um versículo aí que Deus colocou no nosso coração, e eu quero compartilhar contigo, eu quero estar aí lendo para nós estarmos falando com o nosso papai. Então Deus, ele tem aí realmente a primazia, né? A primazia do nosso Deus na nossa vida, amém? Deixa eu estar aqui iniciando aqui o computador, chamando aqui para nos ajudar aqui, mas quando a gente trabalha assim com computador, né, é assim difícil, né? Ele não responde na hora que a gente mais precisa, né? Então é realmente assim difícil, né? Mas daqui a pouquinho a gente está aí 100% aí no ar para estar falando desse versículo e trabalhando a respeito dele, amém? Glórias a Deus. Desde já eu quero fazer bem-vinda a nossa amada irmã Amanda Chaves, seja bem-vinda aí. Oh Deus do Israel, também Vitar, também seja bem-vindo. Dona Maria, seja bem-vinda, que Deus esteja abençoando, operando aí maravilhosamente, em nome de Jesus, amém? Então já entrei aqui
programa Tabernáculo do Deus Altíssimo. É uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui de Cascadura, situado na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura. Hoje nós vamos estar aí falando a respeito de Mateus capítulo 23, amém? Mateus capítulo 10, versículo 23. Mateus 10, 23. Quero compartilhar com os meus amados irmãos. Mateus 10. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus capítulo 10, versículo 23. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa da Síria, Deus esteja te abençoando, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus, Ele está aí nos ensinando, né? A nós estarmos indo de cidade em cidade, fugindo do nosso agressor. A gente vê que nas Sagradas Escrituras, no Velho Testamento, tinha as cidades refúgios, né? Onde nós, os homens e mulheres aí no Velho Testamento poderiam se refugiar. Então, nosso refúgio é na cidade santa, nosso refúgio é em Deus, nosso refúgio é naquele que nos fortalece. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, é o socorro bem presente na hora da angústia, amém? Glórias a Deus. Eu quero estar dando continuidade ao livro aqui de John Fox, que nós temos aí trabalhado nele, e eu quero compartilhar com os amados irmãos mais uma porção da palavra do Senhor. Ontem eu fiquei de anotar aqui, eu não anotei aonde eu parei, mas eu sei onde eu parei aqui, e eu quero dar continuidade aqui para nós estarmos recebendo mais uma palhinha de tudo que foi escrito a respeito da historicidade da igreja, amém? Diz assim um dos monges que assistia ao cardeal, de índole selvagem e cruel, pediu-lhe permissão para também derramar sangue daquela pobre gente com suas próprias mãos. E se lhe concedido, aquele bárbaro tomou um grande facão e cortou o pescoço de 80 homens, mulheres e crianças, com tão pouco peso na consciência, como um açougueiro que dá a morte a outras tantas ovelhas. Logo, deu ordem para que cada um daqueles corpos fossem esquartejados e as partes fossem postas sobre estacas e estas fossem cravadas em diferentes partes da região dentro de um raio de 30 milhas. Quando a gente olha uma frase dessa que nós estamos lendo aqui, meu amado irmão, um parágrafo deste, a gente pensa que a gente está lendo um serial killer, né? A gente pensa que está lendo algo assim que é bem distante daquilo que nós falamos que é igreja, mas nós estamos falando aqui de uma era em que a Igreja Católica, através dos papas da Igreja Católica, trouxe a Inquisição sobre aqueles que protestavam a respeito de que eles queriam ter liberdade de expressar sua adoração a Deus. Então, quando nós começamos aqui nessa parte que fala no século XIV, muitos dos valdenses de Pragela e do Delfinado emigraram para Calábria
estabeleceram seus locais ermos sob a permissão dos nobres daquele país e logo com um trabalho cultivo levaram vários lugares agrestes e terras estéreis a serem terras férteis. Esses homens eram camponeses, essas mulheres camponesas. Esses homens e mulheres trabalhavam na terra. Os senhores calabrenses sentiram-se extremamente contentes com seus novos súditos e arrendatários, porém pacíficos, serenos e trabalhadores. Porém, os sacerdotes daquele lugar apresentaram várias queixas contra estes pelo fato de não poderem acusá-los de cometerem algum mal e basearem as suas más intenções naquilo que se fazia, ou seja, de não serem católicos, de não fazerem sacerdotes dos seus filhos, de não fazerem freiras de suas filhas, de não participarem das missas, de não, aleluia, darem velas para ofertas aos sacerdotes, de não participarem das procissões, de não inclinarem diante de imagem de esculturas. É por causa disso que estão matando eles, cortando os pescoços, cortando as cabeças. É por causa disso que estão matando eles. Porque eles não queriam se ajoelhar diante de imagem de escultura. É por causa disso que eles estão sendo mortos, que eles foram mortos. É por causa disso, amados irmãos, que mataram as suas crianças. É por causa disso que destruíram um povo. Então a gente olha que situação dolorosa é de ouvir isso aqui. Não é uma história que a gente está falando de um traficante, não é uma história que a gente está falando de um homem que vive aí matando todo mundo na boca de fumo. Não, a gente está falando de um homem que está dentro de uma igreja, de um homem que é o responsável de uma religião. Então é isso que nós estamos vendo. A paz do Senhor Jesus, a minha amada irmã Marina Salles Andrade, seja bem-vinda nessa manhã. Deus te abençoe, proteja e guarde em nome de Jesus. Amém? Então, os 4 principais homens de Lagarde foram enforcados e o pastor foi lançado da parte superior da torre de sua igreja. Ficou terrivelmente mutilado, porém não morreu por causa da queda. Ao passar o vice-rei ao seu lado, disse: este cão ainda está vivo? Leve-o e deem-no aos porcos. E por mais brutal que pareça, essa sentença foi executada exatamente como foi prevista. 60 mulheres sofreram tão violentamente no potro que as cordas lhes transpassaram os braços e os pés até próximo aos ossos. Ao serem enviadas novamente ao cárcere, sofreriam ainda mais. Suas feridas gangrenizaram e morreram da forma mais dolorosa possível. Muitos outros foram mortos mediante os meios mais cruéis. E se algum católico mais compassivo do que os outros intercedessem em favor dos reformados, era imediatamente preso e compartilhava a mesma sorte com o favorecedor dos hereges. Olha, o vice-rei retornou a Anápolis, por causa de alguns assuntos importantes que demandavam a sua presença, e o cardeal foi chamado de volta a Roma. Então o Marquês de Butane recebeu a ordem de dar o golpe final ao que eles começaram, o que levou a cabo e atuou com rigor tão bárbaro que não ficou viva toda a Calábria, nem sequer uma só pessoa da religião reformada. Assim, pessoas inofensivas e pacíficas foram privadas de suas posses ao terem suas propriedades roubadas e serem expulsas
de seus lugares, ao final foram assassinadas de diversas maneiras, somente por desejarem sacrificar as suas consciências às superstições de outras maneiras e nem abraçar a doutrina idolátricas que aborreciam, nem aceitar como mestres aqueles quem não podiam crer. A tirania se manifesta de três maneiras: escraviza a pessoa, apodera-se das propriedades e das ordens à mente. Das primeiras classes são chamadas de tiranas cíveis e têm sido praticadas por soberanos arbitrários em todas as épocas, que se têm deleitado em atormentar as pessoas, em roubar as suas propriedades e seus infelizes súditos. Porém, a terceira classe, isto é, a que dá ordem à mente, por receber o nome de tirania eclesiásticas. Esta é a pior de todas, por incluir duas outras classes, porque o clero não somente tortura o corpo e rouba as propriedades daqueles a quem perseguem, mas também arrebatam as vidas, atormentam as mentes, e se fosse possível, imporiam sua tirania sobre as almas de suas infelizes vítimas. Assim, a Igreja Católica, na época dos papas, na Inquisição, fez várias pessoas morrerem de uma maneira assim terrivelmente dolorosa. Acabara com uma cidade toda, mataram milhões e milhões de pessoas por causa que eles queriam ser reformadores da religião, queriam protestar e adorar de uma maneira certa, conforme está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só Senhor, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único. E por assim acreditarem, morreram milhões e milhões de pessoas, porque queria verdadeiramente adorar de uma maneira diferente, adorar somente a Deus em espírito e em verdade. Nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, orar, clamar, colocar a nossa vida no altar e falar: meu Deus e meu Pai, esteja nos guardando, esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Jaqueline, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Amanda Chaves de Souza, Sofia, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Gabi Oliveira, seja bem-vinda. Ida Soarte, seja bem-vinda. Manuela Nathalie, seja bem-vinda. Que Deus esteja abençoando todos os meus amados irmãos e irmãs, que Deus esteja fazendo infinitamente mais na vida de todos vocês, e que Papai do Céu esteja aí operando de uma maneira abundante, de uma maneira transbordante na vida de cada um de vocês. Amém? Então que Deus esteja operando, fazendo infinitamente mais. E nós temos que, a cada dia, meu amado irmão, a cada dia, minha amada irmã, falar assim: Deus, Ele verdadeiramente morreu pelos meus pecados ali na cruz do Calvário. E eu tenho a oportunidade de mergulhar diante do meu Senhor e falar: meu Senhor, eu quero te servir com pureza, inteireza de coração. Quero estar a cada dia, a cada momento, a cada instante falando contigo. Eu quero estar me entregando ao Senhor. Nós temos a oportunidade de falar: Deus, eu preciso de ti. Deus, eu quero ser transformado pelo seu grande amor, porque sei, Senhor Deus, que a mesa está posta, que o Senhor tem convidado, Senhor Deus de Israel,
todos os teus filhos e filhas, Senhor Deus, à mesa, Senhor Deus, para as bodas do Cordeiro. Quanto mais o tempo se aproxima, amados irmãos, mais situações difíceis, conforme diz a palavra do Senhor, mais a fé se torna enfraquecida, as pessoas cada vez mais distantes da presença daquele que vive, daquele que reina para todos sempre. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estejam fortalecidos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Que Ele venha fazer infinitamente mais na sua vida, na vida de sua família. Joana, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos interceder pelos nossos filhos, filhas, nós precisamos fazer infinitamente mais. Hoje, ainda, essas atrocidades que nós estamos vendo, que nós acabamos de ler, ainda acontecem. Nós precisamos aí interceder, pedir junto a Deus que Ele esteja aí nos ajudando a estar transpondo barreiras, porque nós não podemos ser apenas assistir a situações que estão acontecendo diante de nós, mas nós precisamos ser participantes, atuantes de tudo aquilo que Deus tem aí nos ensinado. Nós não podemos ficar de braços cruzados diante das coisas que estão acontecendo, mas nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Senhor, eu quero estar sendo um instrumento nas tuas mãos, eu quero estar indo muito mais além, eu quero estar aí sendo, motivado através do teu Santo Espírito, através das tuas mãos potentes, para que mais pessoas estejam aí tendo a oportunidade de ultrapassar os portões celestiais e povoar o céu. Então, faça de mim um verdadeiro pregador, uma verdadeira pregadora. Eu quero estar diante do Senhor, colocando a minha vida. Douglas, seja bem-vindo, Deus te abençoe aí, em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão e irmã, nós precisamos aí colocar a nossa vida no altar. Nós precisamos falar com o nosso Deus. Deus, só o Senhor para fazer com que eu venha a ser transformado pelo poder do teu Santo Espírito. Só o Senhor pode mudar a minha mente, o meu coração, porque os afazeres da vida, muitas vezes, amados irmãos, nos distancia do nosso Deus. As coisas que estão acontecendo à nossa volta, muitas vezes, nos tiram o foco daquele que é o nosso Senhor. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, estar aí buscando o Senhor, colocando a nossa vida no altar do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, em nome de Jesus, te fortaleça no Senhor, em nome de Jesus, esteja derramando da sua graça, do seu poder, que o Espírito Santo do Senhor esteja aí fazendo infinitamente mais, esteja buscando o Senhor. Fala: Senhor, eu quero verdadeiramente estar entrando no Santo dos Santos, eu quero estar aí palestrando contigo, eu quero estar no santo lugar. O véu do templo ele foi rasgado e eu tenho aí a liberdade de estar me achegando a ti, eu tenho a liberdade de estar aí palestrando contigo. Então não deixa, Senhor Deus, que eu venha ficar para trás, mas eu quero ser impulsionado com as tuas mãos potentes para fazer muito mais do que simplesmente tenho feito. Eu quero realmente estar junto contigo. Eu quero estar junto com os meus amados irmãos. Eu não quero apenas contar testemunho de outras pessoas que eu ouvi contar, mas eu quero contar o meu próprio testemunho. Eu quero ser um homem, uma mulher. Eu quero ser verdadeiramente um testemunho vivo da tua grandeza nessa terra. Em nome de Jesus, te coloque na posição.
Em nome de Jesus, fale Deus. Vai ser hoje. Hoje eu entrego minha vida ao Senhor. Hoje eu levanto as minhas mãos e digo ao Senhor: Senhor, esteja renovando minha aliança. Senhor, esteja me recebendo aí. Pela primeira vez eu quero abandonar o meu passado. Eu quero estar, Senhor Deus, colocando o Senhor no meu presente, no meu futuro. Eu quero, Senhor, que o Senhor venha escrever o meu nome no livro da vida. Quero que teus anjos venham, Senhor Deus, estar acampados ao meu redor. Eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. Eu quero, aleluia, dar testemunho vivo da tua palavra, do teu poder, da tua unção, Pai. Então transforma-me conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Pois eu creio que o Senhor, aleluia, Deus de Israel, enviou o teu Filho para morrer no meu lugar, para morrer a minha morte, para estar ressuscitando ao terceiro dia, subindo ao céu, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de julgar os vivos e os mortos. Assim, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, esteja recebendo os teus filhos e filhas, ó Pai, nessa manhã, para a honra e glória do teu poderoso nome. Amém? Glórias a Deus. Eu quero estar orando pelos meus amados irmãos, quero estar orando pelas minhas amadas irmãs, para a gente estar terminando hoje, nessa manhã, essa live, e quando for às 19 horas nós estaremos juntos com o culto da família. A cada dia Deus tem aí vindo com o seu Espírito Santo e falado poderosamente. Eu tenho assim estado impressionado como Deus, Ele tem me usado, e isso não vem de mim, é dom de Deus. E eu tenho recebido de Deus aí palavras maravilhosíssimas, e você é o meu convidado especial nesta noite, às 19 horas, no culto da família. Nós estaremos falando para a família, nós estaremos aqui colocando a nossa vida no altar, amém? Glórias a Deus. Eu quero orar então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, está os teus filhos e filhas, ó Pai, nesta manhã. Ó Deus de Israel, eu te peço, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo, Senhor Deus, os teus filhos e filhas, ó Pai, nesse momento tão difícil, ó Pai. Abre as janelas do céu, Pai, derrama bênçãos sem medida, pega, Senhor, nas nossas mãos, ó Pai. Nos capacita, nos direciona, nos leva, Senhor, muito mais além, pois nós precisamos do Senhor, nós precisamos das tuas mãos potentes, nós precisamos do teu grande amor, do teu grande poder. Fala conosco, ó Pai, ministra, Senhor, segundo, Senhor, a unção do seu Santo Espírito, ó Pai, e faça de nós, ó Pai, instrumentos teus, ó Pai. Nos qualifica, Senhor, para estar, Senhor, levando a tua palavra, Senhor, aos quatro cantos da terra, Pai. Pai, ministra sobre nós, ó Pai, com teu carinho, com teu amor, com teu sobrenatural. Nós precisamos, ó Pai do Senhor, nós precisamos das tuas mãos potentes. Nós precisamos, ó Pai, aleluia, receber de ti, Senhor, pois o Senhor, ó Pai, é quem, Senhor, nos guarda. O Senhor é quem faz, Senhor, infinitamente mais. Então, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, lavar, remir, transformar, e que nós sejamos, ó Pai, uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. No nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cuida, Senhor, dos teus filhos e filhas, Pai, ministrando, ó Pai, fazendo com que nós sejamos uma bênção, Senhor, nas tuas mãos. Assim, Senhor, eu coloco a minha vida no teu altar, ó Pai. Assim, Senhor, eu digo ao Senhor, ó Pai, que necessitamos do Senhor, necessitamos, ó Pai, aleluia, ser transformados, ó Pai, de acordo, Senhor, com o teu querer, com o teu efetuar. Então, Senhor, deixa, Senhor, nesta manhã, cuidando dos teus filhos e filhas, ó Pai, e sendo, Senhor, o aconchego, Senhor, um porto seguro, Senhor, de cada um deles. Assim, Senhor, nós te suplicamos encarecidamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Esteja aí recebendo a bênção apostólica, que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Abração do pastor Carlos e até mais tarde, se Deus quiser. Na paz.